Henker que vive duas vezes. Capítulo 475. Senhor Vampírico, 7. Yon-Woo não se usou como isca apenas para persuadir Nessie a baixar a guarda. Ele usou Sword Thunder como parte de um plano calculado. Ele percebeu que Nessie respirava fundo antes de ativar cada mudança ilusória. Ele secretamente condensou centenas de aglomerados de energia de espada em uma esfera de luz antes de abrir o vazio para prender Nessie. Embora fosse possível que o tempo voltasse, tudo o que ele precisava fazer era amarrar Nessie por um breve momento. A esfera girou quase na velocidade da luz, o que significava que a espada trovão também caiu na mesma velocidade. Não importa o quão rápido Nessie pudesse produzir a mudança ilusória, ele não seria capaz de superá-la. Sword Thunder e Rendan Shooting o decapitaram. Rumo. Funcionou, e Yon-Woo deu uma pequena risada de descrença enquanto observava a criatura se debater de dor. Suas pálpebras estavam pesadas e sua consciência estava desaparecendo. Sua resistência e poder mágico estavam completamente esgotados pela batalha sem fim e pela criação da esfera de luz. Nessie poderia tentar se curar com mudança ilusória e contra-ataque, mas Yon-Woo estava certo de sua vitória. Não havia como Nessie resistir ao tiro aleatório, que dividiu a base da existência, especialmente com a espada do trovão passando por ele. Sua única preocupação era mergulhar no mar demoníaco. Vai dar certo de alguma forma. Os familiares em sua sombra e uma Lana surpresa estavam observando, então ele imaginou que ficaria bem. Ele também estava um pouco preocupado com os outros reis do mar demoníaco, mas acreditava que se o Lorde Vampírico ainda tivesse alguma humanidade, ela interviria. E então, ele caiu impotente sem suas Skywings. Aquele maldito bastardo. O Lorde Vampírico fez uma careta enquanto observava Lana resgatar Yon-Woo. Ele poderia simplesmente ter pedido ajuda a ela. Ela o teria ajudado de boa vontade se ele apenas lhe contasse onde estava o quão diferente. Por que ele era tão teimoso? Claro, ela sabia que Yon-Woo estava preocupado com a possibilidade de traí-lo depois que ele desistisse de sua peça de xadrez mais importante. Contudo, o Lorde Vampírico nunca planejou fazer algo assim. Um senhor nunca quebrou promessas. Além disso, sua filha havia solicitado isso e ela tinha boas lembranças de Cha Jeong-woo, então estava preparada para ajudar Yon-Woo em qualquer coisa que ele precisasse. Mas Yon-Woo nunca demonstrou qualquer intenção de ceder. Ele apenas saiu para lutar como se a estivesse desafiando a pensar em quem perderia mais se ele morresse. Quando ela ouviu enfiar uma espada na garganta de Nessie, ela ficou surpresa. Este era Nessie, o mestre deste estômago e o maior rei monstro entre os restos mortais do deus do outro mundo. Sim, era verdade que havia outras 7 criaturas que eram pelo menos tão fortes, ou até mais fortes, mas Nessie poderia mudar as leis da natureza como quisesse. Ele era uma elite entre os transcendentes e era impossível para um mortal derrotá-lo. Mas Yon-Woo deu-lhe um golpe crítico. Bum! Nessie continuou a lutar em agonia, fazendo o mar demoníaco subir turbulentamente com ondas enormes. Os monstros mortos voltaram à vida com formas estranhas enquanto o espaço era destruído e restaurado repetidas vezes. O mundo ilusório tornou-se instável. E nem parece que ele atingiu a exuviação. Como era possível que um jogador que pudesse enfiar uma espada na garganta de um transcendente não tivesse divindade? Era impossível. Ele já deveria ter ganhado. Aos olhos dela, Yon-Woo já satisfazia todas as qualificações. O tamanho de sua alma, a qualidade de seu nível, suas realizações e sua posse de peças de santidade. Na verdade, ele tinha qualificações mais que suficientes. Ela percebeu que uma parte da exuviação também já havia começado. Quando estivesse completo, ele provavelmente se tornaria transcendente logo depois. Mas o fato de ele ainda não ter completado a exuviação deve ser uma interferência externa. Ela achava que sabia quem era o responsável. Todo mundo, é besteira dele. Enquanto Alforone limitasse o sistema e as realizações, ninguém no mundo inferior conseguiria exuviar e obter transcendência. Ela também foi uma de suas vítimas. Graças às suas maquinações, ela não conseguiu se tornar a sucessora do Rei Negro, um objetivo pelo qual ela estava desesperada. Ela havia caído e foi forçada a se separar do marido. O sistema foi uma ferramenta que ajudou os jogadores a crescer, mas também poderiam ser as correntes que os prendiam. Esta foi a razão pela qual ela tentou se retirar do sistema. Mesmo que tivesse que abandonar tudo o que conquistou, ela queria escapar de seus limites e procurar um novo caminho, e assim acabou na caverna de Yaanek. Ela se libertou das restrições do sistema e da intromissão de Alforone, terminou a escavação e ganhou transcendência. Mas não foi fácil regressar à torre. Alforone notaria instantaneamente a presença de uma mutação e tentaria interferir. E agora, ela viu alguém que a lembrou de seu passado. Um jogador que deveria estar procurando um caminho para o mundo celestial no 98 andares também ficou preso aqui. Ela riu incrédula. Quantas pessoas estavam lutando, presas ao mundo inferior, sem conseguir crescer como Yon-Woo? Houve uma razão por trás da extinção das espécies dracônicas e da queda dos gigantes e dos vampiros. Alforone. Tudo o que ele fez nos últimos milhares de anos levou a isso. E se esse cara puder exuviar e se tornar um transcendente? Não. Se ele puder apenas encontrar o caminho para a exuviação. Embora essa nunca tenha sido sua intenção, Yon-Woo era tecnicamente seu sucessor. Parece que ele é a pessoa que pegou a espada vampírica que deixei para trás. Ela havia deixado a espada vampírica no tutorial para consumir todos os jogadores que a procurassem e usá-la como banco de sangue. Mas ele não só pegou, como também aumentou seu nível.
Ela realmente gostou do que ele fez com isso. Eu não deveria assistir enquanto meu sucessor cai. Além do mais, a filha dela também estava aqui. Embora Lana já estivesse morta, o Lorde Vampírico não suportaria ver sua preciosa filha ser ferida novamente. Ela também corria o risco de perder a chance de saber o paradeiro do marido. Merda. Ela teve que reconhecer que perdeu a aposta desta vez. Parecia que o fio do seu destino estava sendo puxado por outra pessoa desta vez, mas ela não se sentiu tão descontente, apesar de sua maldição. Uau! Nessie de repente endireitou o pescoço. A lesão que ele recebeu do Sword Thunder foi quase curada. A espada trovão cortou o fio da vida de Nessie. Mas, ao contrário das expectativas de Yeon-woo, não foi o suficiente. Os transcendentes também eram chamados de imortais. Isso significava que, a menos que a base de um ser fosse arrancada pela raiz, eles poderiam voltar vivos porque existiam como seres conceituais sem quaisquer formas físicas. Este também era o território sagrado de Nessie, e não era incomum que ele fosse capaz de ressuscitar. No entanto, Sword Thunder deixou um efeito. A aura de Nessie mudou completamente porque o tiro aleatório atingiu a base de sua existência. Ele parecia achar difícil manter sua presença. Mesmo que ele retornasse ao mar demoníaco, parecia improvável que ele permanecesse rei. Ele teria que se defender contra desafiantes e outros reis. Nessie deveria ter se concentrado em se curar, mas seu orgulho foi ferido por ter sido ferido por um mortal. Ele exalava uma aura mortal, claramente pronto para matar Yeon-woo. Lana protegeu Yeon-woo e ficou confiante na frente de Nessie. Eu protegerei você de qualquer maneira que puder. Ela murmurou para si mesma que desta vez teria sucesso enquanto segurava sua lança. Ela foi forçada a testemunhar a morte de seu discípulo e, como resultado, caiu em ruínas. Ela prometeu a si mesma que não repetiria nenhum dos erros do passado. Yeon-woo era irmão de seu único discípulo. Ajudá-lo foi como ajudar Jeong-woo. Mesmo que ela fosse um espírito fraco e sua força original não fosse páreo para Yeon-woo, sua determinação estava mais forte do que nunca. Seus olhos brilhantes olharam diretamente para Nessie. Ao lado dela, Shannon, Yeong e Rebecca apareceram. Gosto de você. O velho mestre do Palácio de Quartzo, governante de todos os mares e mãe de todas as coisas no oceano. Ouvi dizer que o rei da Rosa Azul foi corajoso e é verdade. Se você atrapalhar, vou removê-lo mesmo que você seja familiar de Caim. Lana rosnou para o exército da morte, diz Plutão, que a cercava, apertando ainda mais sua lança. Cru, Nessie franziu a testa como se nem valesse a pena olhar para eles, e ele fez outra tentativa de mudança ilusória. Você não precisa passar por isso de novo, minha filha, o Lorde Vampírico murmurou enquanto dava um passo à frente. Nenhum pai poderia aceitar a derrota do filho. Já que Lana estava escolhendo lutar daquele jeito, ela tinha que segui-lo. Além disso, o fato de Yeon-woo não estar lutando por ganhos pessoais, mas para encontrar seu irmão perdido, era semelhante a como ela sofreu para encontrar seu marido e sua filha. Ela simpatizava com a causa dele. No final, o Lorde Vampírico inventou algumas desculpas para liberar seu nível oculto. Uau, Nessie, Lana e todos os familiares se voltaram para o Lorde Vampírico enquanto um turbilhão de intensa energia subia ao seu redor. Eles ficaram todos chocados. O que é isso? Hades. Mãe. Shannon fez um grande alarido e a voz de Yeong tremeu. O nível do Lorde Vampírico e de Hades eram tão semelhantes que ele pensou que Hades havia aparecido. Os olhos de Lana se encheram de surpresa quando ela percebeu de onde vinha o poder. Mãe, é assim que o Lorde Vampírico é forte? Inacreditável. Como eles não tinham como saber que o Lorde Vampírico havia ganhado a transcendência dos olhos curiosos de Olforone e agora estava no nível da maioria dos seres divinos superiores, eles ficaram surpresos. Havia outra coisa que eles não sabiam. Para ganhar a divindade, você precisava governar um domínio criado a partir de sua santidade e de suas lendas. O Lorde Vampírico também ocupava este trono divino. Toda a santidade que ela possuía e as lendas que deixou para trás vinham de ser um senhor. As forças e membros de sua espécie que ela liderou não existiam mais. Mas ela conseguiu perseverar e recuperar a posição de rei novamente neste lugar, o mar demoníaco. Estrondo. A aura do Lorde Vampírico esmagou a mudança ilusória de Nessie, rejeitando a existência dos monstros ressuscitados. Eles caíram no chão enquanto o céu caindo era restaurado e se transformava no vermelho vibrante que a representava. Um raio caiu. O mar demoníaco vaporizado foi preenchido mais uma vez e um grande redemoinho apareceu, ameaçando Nessie. O mundo tremeu. Parecia que o mundo inteiro estava tentando engolir Nessie inteira. Espírito vampírico de Bathory. A simples habilidade de drenagem de energia que evoluiu da espada vampírica e representou o próprio Lorde Vampírico encheu o mundo. Um rei do mar demoníaco, o Lorde Vampírico também foi um dos governantes do mar demoníaco, e sua força superava em muito a de Nessie. Nessie residia nas partes superiores do mar profundo, enquanto o Lorde Vampírico residia no fundo do mar. Nessie enrijeceu com sua força. Um monstro colossal estava atrás do pequeno Lorde Vampírico, cobrindo o céu. Ele estava tentando comer Nessie. E não havia como Nessie suportar atualmente um ser ao qual ele não tinha chance de resistir, mesmo com sua força máxima. Pela primeira vez, ele realmente se sentiu ameaçado por outro ser. Porra, desligado. O Lorde Vampírico pronunciou cada sílaba claramente enquanto falava seus pensamentos. Foi o suficiente. Nessie curvou-se com gratidão e afundou de volta no mar demoníaco.
Ele entendeu o significado por trás de seus pensamentos. Felizmente, ele não morreria hoje. Porém, antes de desaparecer, ele não se esqueceu de lançar um olhar furioso para Yon-woo, que estava nos braços de Lana. Ele pagaria essa humilhação na próxima vez. Balançar. Depois que ele desapareceu, o espírito vampírico de Bathory também desapareceu. Lana e os familiares ficaram chocados e sem palavras ao ver o Lorde Vampírico afugentando Nessie com uma única frase. Mas o Lorde Vampírico apenas sorriu como se não fosse nada e se virou para uma direção diferente. Você ainda não viu o suficiente? Pare de se esgueirar como um rato e saia. Um rato? Como um coelho? Isso realmente me ofende. Um buraco negro apareceu no meio do turbulento mar demoníaco. Alguém pulou do que parecia ser uma toca de coelho. Assim que Lana e os familiares o viram, ficaram sem palavras, mas por um motivo diferente do anterior. Um homem de meia idade com mais de 1,90 centímetros de altura, com pele brilhante, musculosa, em tom de cobre, feições duras e careca apareceu. Ele tinha uma voz áspera e dava a impressão de força, exceto que ele usava orelhas de coelho brancas e falava em um tom fofo. Você usou algo assustador de novo? Outro rei do mar demoníaco e antigo alto guardião Laplace sorriu brilhantemente.